Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Tem muitas informações importantes. Os bastidores do Inter estão fervendo depois do resultado e da derrota da forma que aconteceu ontem à noite lá no Barradão, em Salvador, contra a equipe do Vitória. Tem chance de demissão de Ramon e Emiliano Dias no Internacional. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa informação e o que está acontecendo nesse momento nos bastidores do Colorado. A matemática do Inter para não cair para a segunda divisão. A pressão em cima do presidente Alessandro Barcelos por demissões e, quem sabe, uma possibilidade de renúncia no cargo. A gente vai falar bastante sobre isso também, e a gente traz detalhes importantes sobre o dia do Inter, preocupação com o jogo de logo mais do Santos, preocupação com a tabela de classificação, com o jogo de sábado contra o Bahia. Tem mudanças importantes para acontecerem no time do Internacional, e a gente também vai repercutir aqui uma provocação que foi feita por um jogador do Grêmio a esse momento que o Inter vive nessa reta final de 2025. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. É a minha casa de apostas, pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo e faz o teu registro lá na KTO. E quero falar também da Mais Ágil Assessoria, tá? Mais Ágil pode te ajudar. Início de mês, tá precisando daquela grana. Vale lembrar que a questão do FGTS, o governo já fez algumas restrições, mas a Mais Ágil não te deixa na mão. Tá precisando de empréstimo e tu tem carteira assinada, SLT, a Mais Ágil vai te ajudar. Entra em contato com eles no WhatsApp que tá na tela, diz que chegou pelo canal Lucas Dias Repórter, que eles vão te dar uma barbada por lá também. E tem o link do WhatsApp deles aqui no primeiro comentário fixado, que pode te ajudar bastante, tá? Vamos lá, gente. O Inter se reapresentou hoje por volta das 4 horas da tarde no CT Parque Gigante. Uma panela de pressão se tornou o ambiente do Inter depois de mais uma derrota dentro do Campeonato Brasileiro. Ontem contra o Vitória, adversário direto na briga contra o rebaixamento. O Inter, neste momento, está a 3 pontos do Z4. O Santos foi empurrado pelo Vitória para dentro do Z4, só que o Santos joga hoje, 9h30, contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, em São Paulo. É importante colocar, é muito difícil que o Santos saia, pelo menos pontuando desse jogo. O Palmeiras está brigando por liderança, está empatado em pontuação com o Flamengo, pode vencer, chegar a 68, tem jogo atrasado contra o próprio Santos na Vila Belmiro, lá na próxima data FIFA. Então o Palmeiras tem uma briga ainda no campeonato, não vai jogar de qualquer jeito esse jogo, e a tendência é uma vitória do Palmeiras. Inclusive, se tu quiser lá dar uma brincadinha na KTO, te registra pelo meu link que tá aqui no primeiro comentário fixado e vai lá fazer a tua fezinha, porque eu tô indo em vitória do Palmeiras. Não tem muita conversa, na minha opinião, em relação a esse jogo de logo mais. Então, o Santos, caso confirme uma derrota, o que é uma tendência hoje pro Palmeiras, que é, junto do Flamengo, o melhor time do Brasil, o Santos vai seguir dentro do Z4 com 33 pontos, vai pegar o Flamengo no Maracanã final de semana que vem, tá? E aí é bem possível que o Santos perca de novo. O Vitória vai ter o Botafogo em casa e o Inter no sábado, 18h30, contra o Bahia, no estádio Beira-Rio. O Mercado e Borré retornam de suspensão. É bem possível que tenha troca e aí vai sair o Cleiton e vai entrar o Mercado. Eu não descartaria o Ramon desfazendo o sistema com 3 zagueiros, mas é importante a gente colocar aqui que esse jogo é decisivo para o Internacional. Se o Inter não vencer contra o Bahia, a briga que já está caótica e séria para o Inter contra o Z4 vai ficar mais ainda. Ainda mais se o Vitória pontuar em casa contra o Botafogo, o que eu não diria que é uma tendência, mas é uma possibilidade, tá? Em relação à matemática para não cair, e aí eu tive a ajuda do meu querido Paulo Pires, colega aqui de Debate Raiz, que é o mago dos números aí, o melhor plantão esportivo do Rio Grande do Sul, sabe tudo, e o Paulinho trouxe alguns detalhes importantes, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender: o aproveitamento do Inter no campeonato é de 37,5%, tá? Um aproveitamento esdrúxulo, patético. Quando o Inter caiu em 2016, o aproveitamento do Inter era 0,2% maior. Era um aproveitamento de 37,7% durante aquele Campeonato Brasileiro de 2016. Importante colocar também a campanha da família Dias, do Ramon, do Emiliano e da sua comissão técnica. A campanha deles é de 33% de aproveitamento. Com esses 33% de aproveitamento, com o aproveitamento atual do Ramon e do Emiliano só na passagem agora no Inter, só deles dois desde que chegaram ao Inter,
o Inter estaria por esse aproveitamento dentro da zona de rebaixamento. O Inter não está porque teve lá antes o trabalho do Roger, que é verdade que era muito ruim, mas tinham pontos conquistados antes ao longo do Campeonato Brasileiro. Se o Inter mantiver esse aproveitamento de 33% do Ramon e do Emiliano, o Inter fica na Série A ano que vem, tá? E pela projeção atual, esses 33%, o Inter faria mais 6 pontos até o final, terminaria o campeonato com 42, hoje tem 36, e a projeção atual com a vitória, com perdão da redundância do Vitória ontem contra o Inter, é projeção de 41 pontos, tá? Então, a projeção do Vitória é 41 pontos, o Inter faria 42 e estaria fora do Z4. Inclusive, a projeção do Santos até o final do campeonato, como tem ainda um jogo atrasado, é de fazer os mesmos 42 pontos do Inter. Então, repito, por projeção pura e simples matemática, o Internacional ficaria fora caso mantenha os 33% da família Dias, tá? Só que tem que lembrar, a exigência, por exemplo, do Santos pode aumentar caso perca hoje pro Palmeiras, tá? Tem uma informação muito importante circulando e que até o momento ela não foi negada, tá? E eu conversei com algumas pessoas do Inter agora à tarde. É uma informação do meu parceiro Jeremias Werneck, um beijo pra ele, tem canal aqui no YouTube também, apresentador do SBT. E o Jeremias trouxe a informação de que existe um descontentamento de pessoas no ambiente do Internacional com o trabalho do Ramon Dias. É verdade que é um trabalho ainda curto, são apenas 42 dias da família Dias aqui em Porto Alegre. E sim, se conversa nos bastidores do Inter uma possibilidade de mudança no comando técnico do Internacional em caso de insucesso contra o Bahia, principalmente se o Inter for derrotado. É importante lembrar que o Bahia está a 1 ponto de sair do G5, e hoje o G5, os 5 primeiros, tem vaga garantida na fase de grupos da Libertadores, porque não é G4, porque o Flamengo e o Palmeiras são os 2 primeiros e são os finalistas da Libertadores, então um dos 2 vai ser campeão e vai abrir essa 5ª vaga. Então o jogo pro Bahia contra o Inter no sábado, ele é imprescindível. O Bahia precisa sair vivo desse jogo, pelo menos pontuar, para não cair pro Botafogo, pro Fluminense que ainda joga hoje. Então o Bahia não vai vir de sangue doce. Para quem acha que o Bahia vai entregar o jogo para ferrar o Vitória, não, o Bahia não pode fazer isso. E isso é o pior pro Internacional. Mas a principal informação é: Ramon Dias e Emiliano podem acabar no sábado demitidos do Inter em caso de um insucesso. Essa informação não é negada no bastidor. Eu conversei com uma pessoa hoje do Internacional que me confirmou que sim, existe essa conversa, mas não garantiu que se perder vai cair, tá? E alguns apontamentos importantes que são feitos nos bastidores do Inter, tá? Se entende que o desempenho não melhorou, que a panela de pressão que se tornou ambiente pode ficar insustentável para os dois, o que é trabalhado no dia a dia não vem aparecendo no campo, e também o discurso do Ramon e do Emiliano é destacado nos bastidores do Inter como um discurso descolado da realidade por algumas pessoas no bastidor do Internacional. Então, tudo isso que eu citei está indo para um lado de que, não tendo resultado contra o Bahia, pode ter uma troca no comando técnico do Inter. E aí, o mais importante, tá? Que é falado também no Internacional. Trocar contra o Bahia talvez seja a última chance de permanência, depois de um possível insucesso no sábado, mas também a única chance de ter tempo para um novo técnico, porque vale lembrar, tem data FIFA depois do jogo de sábado. O Inter vai voltar a jogar só depois de 2 semanas contra o Ceará, lá no Castelão, em Fortaleza. Então, ganha importância ainda mais esse jogo contra o Bahia e se tiver uma possibilidade de troca no comando técnico do Inter também, tá? Muita gente pergunta: Lucas, tem que ter impeachment no presidente? Já digo, de antemão, de novo, gente, só pode ter impeachment se tiver comprovado algo ilícito na gestão. E é garantido que nada de ilícito aconteceu. O problema do Inter dentro da sua direção, da sua gestão, é incompetência. E isso é claro. O problema do Inter hoje é incompetência. É soberba dentro do bastidor do clube, do departamento de futebol, do conselho de gestão, de não ter aceito antes que o Inter estava nessa condição e que tinha um elenco muito insuficiente, tá? Mas também tem uma informação que vem de conselheiros do Inter de que deve haver uma reunião nos próximos dias com o presidente Barcelos. Tem aquela reunião ordinária de toda segunda, mas deve ter uma outra reunião extraordinária com a direção, principalmente com o presidente Barcelos, para tentar entender não só, obviamente, o que está acontecendo, mas quais serão os rumos do Inter nessa reta final de temporada. Em relação ao departamento de futebol, vai manter mesmo o Mazuco da Alessandro Bisol até dezembro, não vai manter, o que vai ser feito? E nessa conversa, alguns conselheiros citam nos bastidores que existe uma grande possibilidade de simplesmente pedirem ao presidente para renunciar ao cargo.
por toda essa pressão. E vamos lá, poucos mandatários sofreram tanta pressão e por incompetência sua como o presidente está sofrendo nesse momento no internacional. Mas assim, entre eles sugerirem uma renúncia e o presidente querer renunciar, são questões bem diferentes. Eu confesso, eu não acredito nessa possibilidade. E pra fechar, gente, o momento do Inter é tão ruim que até do outro lado, mesmo que o Grêmio não tenha conquistado nada nesse ano, mesmo que o Grêmio esteja num meio de tabela também, e a gente sabe que é um problema do futebol gaúcho dos últimos anos, Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, deu uma provocadinha no Internacional. Meu discurso não muda. Meu discurso não muda, estamos lutando lá pra cima. A gente aí que tá pior na situação. Isso mostra, né, esse momento terrível que o Inter vive na atual temporada. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto pra falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.